Olá, seja bem-vindo, eu sou o pastor Elianai Batista e esta é a série A Arte de Ler. Esta série em áudio é uma publicação do Mais Que 5 Pontos. Este é o episódio 6, neste episódio falaremos sobre professores presentes e professores ausentes. No episódio 5, procurei mostrar que existe uma diferença entre aprender por meio de um professor e por meio da descoberta. No entanto, quando falamos de aprender sem um professor, nos referimos a um professor presente, pois o aprendizado por meio da leitura envolve o aprendizado por meio de um professor que está ausente. Ao lermos, é como se estivéssemos conversando com um professor ausente. Basílio de Cesareia, um dos chamados pais da igreja, já havia falado sobre isso em sua obra Carta aos Jovens sobre a utilidade da literatura pagã. Nesta obra, Basílio de Cesareia menciona a vantagem de conversar com os mais ilustres escritores da antiguidade por meio dos livros que eles nos deixaram. Esses ilustres escritores são os professores ausentes mencionados por Adler. Mas é bom que se saiba que existe uma diferença básica entre aprender em uma sala de aula e aprender com um livro. A grande questão é que na sala de aula podemos perguntar ao professor, e ele pode, com vários argumentos e ilustrações, nos dar pistas que nos ajudem a entender o que ele diz. Já quando lemos, não contamos com a presença do autor conosco. O escritor é um professor ausente. Portanto, quando fazemos uma pergunta ao livro, nós mesmos devemos responder. E conseguiremos a resposta de acordo com a nossa capacidade de pensar e analisar. Por isso, Adler conclui dizendo, abre aspas, para continuarmos a aprender e descobrir, temos de saber como fazer os livros nos ensinarem. Fecha aspas. Para isso, obviamente, precisamos desenvolver nossas habilidades de leitura. Precisamos realizar uma leitura mais ativa e que seja não só para obter informações, mas compreensão, o que requer que nos coloquemos na posição correta para entender o que o autor diz, de modo que, mesmo estando ausente, ele possa nos ensinar. Chegamos assim não só ao final do episódio 6, mas concluímos aquilo que é abordado no capítulo 1 do livro Como Ler Livros. Por isso, me permita encerrar este episódio pontuando algumas questões em termos de uma aplicação cristã. Primeiro, para melhor servir a Deus e ao próximo, você precisa compreender melhor a realidade ao seu redor. Segundo, para isso você precisa estar em constante crescimento intelectual. Terceiro, o crescimento intelectual é uma das suas responsabilidades como cristão. Quarto, uma das melhores maneiras de desenvolver-se intelectualmente é através da leitura. Quinto, para que suas leituras sejam proveitosas, isto é, com entendimento, você precisa melhorar suas habilidades. Por fim, ouça uma citação de uma das partes mais importantes do capítulo 1. Mortimer Adler nos diz, abre aspas, a leitura ativa é o processo por meio do qual a mente se eleva por conta própria, isto é, sem mais nada com o que operar, a não ser os símbolos contidos no livro. A mente deixa de entender menos e passa a entender mais. Fecha aspas. E aí, você quer passar a entender mais? Permitindo o Senhor, vamos avançar em nossa série A Arte de Ler. E espero que o Senhor Deus use esta série para lhe ajudar a alcançar este objetivo. Se você é um apoiador, agradeço se nos der o seu feedback sobre esta série. Para isso, basta acessar o fórum exclusivo para os apoiadores em nosso site, maisque5pontos.com, e deixar sua mensagem no tópico Feedback. E se você não é um apoiador, você pode deixar seu comentário em uma de nossas redes sociais. No próximo episódio, começaremos a observar o conteúdo do capítulo 2 do livro Como Ler Livros. No episódio 7, falarei sobre os níveis de leitura. Até lá, que o Senhor te conceda a graça de crescer em suas habilidades de leitura.